Olá, seja muito bem-vindo, você que acompanha a programação do Canal 14. Hoje o programa Mais Mulher tem uma participação muito especial com a doutora Trícia Barreto, que é ginecologista e obstetra aqui na cidade de Anápolis e também linda, fitness e tá assim bombando na internet com dicas super legais. Então você que ainda não segue ela lá no Instagram, nós vamos deixar aqui nos caracteres o endereço do Insta dela para vocês estarem seguindo e compartilhando esse método de vida que ela aderiu e que está fazendo muito bem para ela e que fará também para você se você seguir tudo certinho. E para falar hoje conosco, a doutora Trícia vai falar sobre métodos contraceptivos e saúde da mulher. Doutora Trícia, seja muito bem-vinda aqui conosco no programa, tá? É um prazer enorme estar recebendo a senhora aqui. Prazer todo meu, Lorena. Adoro passar as dicas, principalmente de bem-estar, porque é o que você falou. Eu quero para você o que faz bem para mim. Não é? E é muito interessante. Hoje a gente está no estilo de vida de que tudo a gente compartilha, né? E a gente tem que necessariamente compartilhar coisas boas, né, doutora Trícia? Certíssimo. Que já tem coisa ruim bastante, né? Esse é o propósito. Isso. E para começar então o nosso bate-papo, nós vamos começar falando sobre o DIU. O DIU, doutora Trícia, é um método contraceptivo menos utilizado, na verdade, né? E eu acredito que ele é um método que causa uma estranheza maior na mulher. Sim, mas isso já está mudando, né, Lorena? Graças a Deus. Todo mundo conhecia a pílula desde a década de 60, 70, quando as mulheres começaram a usar a pílula anticoncepcional oral. Que é um método ainda mais utilizado hoje, mas é um método hormonal, é um método sintético, usa hormônio sintético. Isso tem efeito pra gente, a gente paga um preço por isso. É claro que a pílula continua tendo sua indicação, tá? Não é isso não, a gente não está abolindo Sim. a pílula. Ela ainda tem sua indicação, mas tem que pensar que é remédio, aquilo ali é remédio. Remédio faz bem, Lorena? Uma droga, né, doutora? Pois é, exatamente. Então a gente está mudando um pouco a cabeça para usar métodos menos agressivos para o nosso corpo, como o DIU de cobre. O DIU hormonal, que 30% escapa para a circulação, diferente da pílula, que é 100%. O preservativo feminino, o preservativo masculino, o diafragma que está voltando. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, compensa. Por quê? A nossa segurança, a falta de menstruação, por exemplo, que a pílula pode dar, uma pele melhor, que é um efeito da pílula também, a gente vai pagar um preço por isso. Não nada de graça. E esse preço ele é a longo prazo, doutora Trícia, ou ele é paliativo, vem aos poucos? Depende de cada organismo, né? Tem paciente que pode desenvolver um tromboembolismo de uma hora para outra. Usou uma pílula, 2 pílulas a cartela, já pode ter um fenômeno desse. Teve uma repercussão muito grande na internet há uns meses atrás, inclusive foi assim, coincidentemente com um problema que eu estava tendo. É sobre um anticoncepcional, uma determinada marca que estava causando AVC nas mulheres. Isso é verdade mesmo? Isso não é de uma determinada marca, é do hormônio presente na pílula sintética. Então poderia acontecer com qualquer marca? Qualquer marca. Pílulas que só tem um tipo de hormônio, progestágeno, tem bem menos chance de acontecer esse tipo de coisa. É uma pílula mais segura em relação a esses fenômenos tromboembólicos, né? É aquela mini pílula que antigamente as pessoas falavam que era usada no puerpério, no pós-parto, quando a mulher estava amamentando. Ah, sim, entendi. Entendeu? Doutora Trícia, aí tem aqui algumas dúvidas e até mesmo dúvidas de pessoas que tanto seguem, são internautas, sim, e pessoas que assistem a programação e estão sempre interagindo conosco nos nossos grupos do WhatsApp. Isso é muito bom. Isso é ótimo. E quando eu falei que a senhora viria para estar batendo esse papo conosco, aí surgiram algumas dúvidas. E uma delas é o DIU. O que é o DIU? Como que ele é? E ele só serve como método contraceptivo ou ele tem alguma outra utilização que é viável para ele? Relembrando, Lorena, que são 2 tipos de dispositivo intrauterino. É aquele dispositivo com hormônio, que é o DIU hormonal, né? Chamado DIU hormonal, mas o certo é endoceptivo. E o DIU de cobre, que é o DIU livre de hormônio. O DIU de cobre, ele fica intraútero, então da mesma forma que o hormonal, e ele mata os espermatozoides. Então,
eu tô aqui para desmistificar aquela coisa de que DIU é abortivo, porque não é. Tem até uma pergunta sobre não isso. Não é abortivo. O DIU, ele mata o espermatozoide, ele não permite que o espermatozoide entre pelo colo do útero, nade pelo endométrio, que é a camada interna, e chegue passando pela trompa até o óvulo e fertilizando esse óvulo. Isso pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. Quando o espermatozoide fertiliza esse óvulo, e aí chega no útero em forma de embrião já, né? Sim. Esse embrião se nutre, ele fica ali aderido ao endométrio, e aí a gravidez pode ter segmento. Como ela pode também, ela pode tanto ter segmento como abortar também. Como pode abortar também. O certo é retirar o DIU. Quando acontece esse tipo de coisa, a mulher engravidou, a gente tira o DIU. Certo. E tem uma pergunta, uma dúvida e uma preocupação que foi assim, eu acho que foi a top, né? Que foi a mais perguntada. O uso do DIU, ele machuca o útero? Porque tem aquela... É mito isso? Tem aquela questão de que quando entra dói muito e quando vai retirar ele machuca. Por que a gente sente dor? O útero não tem nervo, né? Então, não existe isso de anestesiar para colocar um DIU, porque não funciona. Porque a gente anestesia para fazer o bloqueio do nervo, não tem nervo. Por que a paciente sente dor? Qualquer corpo estranho que chegue ali dentro do útero, ele vai contrair. É um músculo, é uma musculatura. Essa contração provoca uma cólica forte. Na hora de inserir o DIU, só, na hora de colocar o DIU. Essa cólica pode durar até 24, 48 horas, até pode, mas não é comum. Tem pacientes que sentem, tem outras que não sentem, tem outras que sentem muito pouco, tem umas que sentem muito. Isso depende de cada organismo. Mas ele não machuca o útero. Isso não, gente. Não machuca. E a utilização do DIU atrapalha o desempenho sexual da mulher? De jeito nenhum, até porque, como a gente falou, o DIU de cobre é um método livre de hormônio, então não interfere na libido. Não tem problema, não interfere na relação sexual, não interfere na libido. De jeito nenhum. A senhora falou agora que algumas mulheres, dependendo de cada organismo, quando a mulher ela utiliza, quando é colocado o DIU, ela pode sentir mais dores, algumas não sentem. Isso é um efeito colateral? Existe outros ou não existe? Não chega a ser um efeito colateral, né? É inerente ao processo, à própria inserção mesmo. O sangramento pode aumentar um pouco, a cólica pode aumentar um pouco. Na hora da relação sexual, se o fiozinho do DIU não for cortado bem rentinho ao colo do útero, o homem pode sentir uma fisgadinha, alguma coisa espetando o pênis. Por isso que a gente deve cortar o fiozinho do DIU bem curtinho. Doutora Trícia, sempre foi muito falado que o uso do anticoncepcional a tempo prolongado, ele atrapalha, traz mais benefícios? Malefício. E que a mulher pode, né? Isso são coisas de antigamente, da avó, né? Problemas para engravidar, sem aquela conversa de vó. Não existe. Isso é mito, Lorena. Não existe. Se você nem o DIU. Nem o DIU. Se você usar um anticoncepcional um mês ou usar o anticoncepcional um ano, no outro mês você está ovulando. Então ele não interfere na sua função reprodutiva. Certo. O implante hormonal. Fala um pouco para nós do implante hormonal. Bom, o implante hormonal, ele surgiu há alguns anos atrás, foi desenvolvido por um médico baiano chamado Elcimar Coutinho. O Dr. Elcimar é um estudioso de hormônio, ele é ginecologista. E ele criou o implante hormonal, que é um pellet pequenininho, de 3, 4 centímetros, inserido na região glútea, um pouco abaixo da coluna lombar, e ele fica subcutâneo, na parte gordurosa, embaixo da pele. Ele libera o hormônio gradativamente por 1 ano, e isso a mulher fica suprida desse hormônio. As indicações do chip, indicações do implante, contracepção é uma delas, para evitar a gravidez. Mulheres que sangram muito, mulheres que foram submetidas à gastroplastia, cirurgia bariátrica, e não podem sangrar porque vivem anêmicas, tem que ficar o tempo todo internada tomando Noripuru na veia e tal. E com a supressão da menstruação com o uso de hormônio, ela está livre disso, entendeu? Terapia de reposição hormonal na menopausa é outra indicação forte do implante. Você já ouviu falar de endometriose? Muito. Endometriose é uma patologia que dá muita dor, provoca muita dor na mulher. Cólica forte, a mulher fica improdutiva nesse período, não consegue ter vida sexual, e o implante ele veio para tratar a endometriose. Então, dá mais qualidade de vida para essa mulher. Outra indicação, miomatose, mulher que tem mioma. Outra indicação, tensão pré-menstrual. Devido até o sangramento também, né? As mulheres com miomas têm hemorragia. Agora, todo mundo procura o chip, todo mundo quer colocar o implante por causa dos efeitos secundários dele, estéticos. Existe, então?
Pois é meio polêmico isso. O Dr. Elcimar, ele não gosta de chamar de chip da beleza de jeito nenhum. Ele gosta de chamar de implante hormonal, que tem uma indicação técnica, e ele está correto. Agora caiu na mídia. Todas as globais usam implante. E elas usam porque elas querem evitar a gravidez e com isso elas querem ficar mais torneadas, diminuir o aspecto de celulite da pele, melhorar a textura da pele, melhorar a disposição, melhorar o pique, melhorar o vigor. Mas isso é mito. Não é mito. Isso tudo é efeito secundário do implante. Então existe. Existe. Não é a função dele, mas ele traz esses benefícios. Sim, mas é o seguinte, Lorena, isso é muito individualizado. O que é bom pra mim pode não ser bom pra você. É aquela questão do organismo da mulher, claro, de cada mulher. A gente está falando desde o início. Depende muito da pessoa. Se a mulher for dedicada, disciplinada, com alimentação, com treino, ela vai ter esse efeito secundário benéfico, sim. Então, aquela mulher, doutora Trícia, que existe muitas ainda e que são, assim, a gente até fez um programa elogiando muito e parabenizando essas mulheres, que são mulheres que ficam mais em casa, que não tem tempo para ir para academia, que não tem tempo de fazer uma alimentação mais saudável, porque corre muito com os filhos, são mulheres mais preocupadas com os filhos. Certo. Essas mulheres, então, para essa questão de estar buscando esse efeito secundário, não é legal. Não é legal porque vai se frustrar. Porque, poxa, eu coloquei o chip da beleza achando que a minha pele ia ficar sem celulite, o aspecto ia melhorar, que eu ia emagrecer, que eu ia desinchar, que eu ia ficar mais bombadinha. Se não fizer por onde? Treino, atividade física, isso não acontece. Não dá certo. E o custo disso, doutora Trícia? Ele não é barato, o chip, né? Porque ele, como eu falei, ele é muito individualizado. A forma com que ele é feita, a gente liga para Salvador, a gente pede na empresa, demora 20 dias úteis para chegar aqui. Só fazem sob encomenda, é de acordo com aquela pessoa. Isso tudo tem um custo, né? Depende da indicação dele. Tem chip que varia de 3 mil até 7 mil, mais ou menos, por ano. E a duração por um ano? Um ano. E como que busca? Como que o médico ele vai estar buscando personificar o implante para aquele paciente? Como que busca essas características? Primeira coisa que a paciente tem que fazer, procurar um médico credenciado, eu mesmo, um médico da empresa que vende e que produz o implante. A paciente procura a gente, aqui em Anápolis tem 2, né, que sou eu e o Dr. Fernando Pequeno, que é nutrólogo. Em Goiânia tem 3 ou 4, se não me engano, são 330 no Brasil todo, credenciados, entendeu? Isso é importante. Da mesma forma que quando a mulher vai fazer uma cirurgia plástica, ela procura um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quem quer colocar implante precisa procurar um médico credenciado, cadastrado, apto a colocar o implante. Então ela vai na consulta, durante essa consulta a gente faz um exame físico geral da cabeça aos pés, pede vários exames hormonais, pede ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, mamografia, ultrassom de tireoide, preventivo, que é o Papa Nicolau. E pronto, depois de exames realizados, exame físico feito, a gente vai calcular uma dosagem hormonal própria para aquela paciente. Então nós estamos encerrando nossas perguntas, doutora Trícia, que estão sendo muito bem respondidas. E uma delas é a preocupação com a idade. Com qual idade o paciente pode estar começando o tratamento com esse implante hormonal? O nosso envelhecimento começa a partir de 25 anos de idade. Então, a partir de 25 anos de idade, a gente começa a descer a rampa. Não necessariamente que a gente vai chegar lá embaixo, sabe, gente? É para isso que a gente está aqui. A gente fala de longevidade saudável porque essa medicina, a medicina que eu acredito, a medicina que eu sou encantada, é aquela medicina que não se preocupa com doença ou apenas ausência de doença como sendo saúde. Saúde é aquela coisa plena realmente. Saúde é quando você consegue, velhinho, amarrar seu sapato. Não precisa de ninguém para empurrar sua cadeira até a praia para você pegar um solzinho, entendeu? Isso é que a gente quer. Envelhecer sim, mas envelhecer bem, com qualidade de vida, saudável, disposto, com pique, com gás, com vida sexual ativa. Então não tem idade, Lorena? Não tem idade. A partir de 25 anos, você começou a sentir alguma diferença, você procura seu ginecologista, procura seu médico que você confie, que você conheça, vai fazer os exames, vai procurar se informar das novidades e começar a tratar sim, que é muito melhor a gente usar hormônio que a gente produz, do que ficar por aí usando remédio. Usando drogas, né? Exatamente. Então, a nossa última pergunta, doutora Trícia, mulheres que já tiveram câncer, elas podem estar fazendo implante hormonal? Alguns tipos de cânceres, alguns tipos. Quais são eles?
Depende da história clínica dessa paciente, como foi o tumor dela, o estadiamento desse tumor, se fez cirurgia, se não fez cirurgia, como é que é o histórico familiar dessa paciente. Ninguém vai colocar implante, por exemplo, uma Angelina Jolie da vida, né? Que teve família todinha comprometida com câncer de mama. Então, os tumores estrogênio dependentes, a gente não usa estrogênio, hormônio feminino. Porque, então, aquela questão que a gente também sempre escuta muito, que o hormônio, ele aumenta a probabilidade de a pessoa adquirir o câncer, é verdade? Depende do hormônio, entendeu? Uma mulher que tem câncer de mama, por exemplo, câncer de mama é estrogênio dependente, ele não é testosterona dependente. Entendeu? Então depende do hormônio que você vai usar. A gente está falando de cortisol, a gente está falando de hormônio de tireoide, a gente está falando de melatonina. São vários tipos de hormônio. Não é só estrogênio, não é só hormônio feminino. Que é um assunto, né, doutora Trícia? Um assunto ainda para ser tratado. Muito tempo. E são muitas dúvidas, porque as pessoas elas querem estar tendo esse acesso hoje em dia a gente tem a questão de ir buscar muito na internet a resposta para os nossos males. Claro. E quando a gente tem respostas de uma pessoa que tem credibilidade para estar fazendo isso, as pessoas sempre ficam mais sedentas ainda de ter a resposta. Que bom, eu espero que isso aconteça mesmo, né? Então nós vamos trazê-la com certeza e a gente pode estar depois tirando essas dúvidas. Claro. A questão do câncer, que ainda é uma doença muito temida pelas pessoas, principalmente pelas mulheres, e a gente traz essa pauta depois. Sim, então, eu deixo meu Instagram com você, como você falou, os pacientes podem tirar dúvida comigo pelo direct, a gente conversa. Gente, ela responde tudo, viu? Responde. O Instagram dela, então, tá aqui nos caracteres. Se você ainda não segue, vai lá, curte, segue, que ela tem dicas muito legais. E também, se você não assistiu o programa ou perdeu alguma parte do programa, hoje o programa ele é reprisado segunda e quarta-feira, às 10h30 da manhã. E tem também uma live ao vivo, aqui, às quintas-feiras, 20 horas da noite. Doutora Trícia, muito obrigada pela participação. Obrigada, Foi um prazer enorme novamente, falando para a senhora que foi um prazer tê-la aqui, respondendo os nossos... O prazer foi todo meu, adorei. Muito obrigada. Para cuidar bem do seu cliente, compre frutas e legumes da Marinha Alimentos e Distribuidora, localizada no Mercado do Produtor, na Avenida José Sarney, número 150, box 103 a 106, bairro Jamil Miguel. A Marinha Alimentos deseja a você, cliente, boas festas. Wherever she goes, I go, we go, flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes. Nós vamos falar agora com a Valéria Cristina. Ela foi a primeira paciente da doutora Trícia Barreto quando a doutora Trícia veio aqui para Anápolis. Valéria, fala para nós um pouco sobre ser tratada pela doutora Trícia e também sobre a questão da sua saúde, que a gente sabe que as pacientes da doutora Trícia, elas são assim, bem puxadas a orelha, né? Isso funciona? Funciona muito. A Trícia é um amor, é uma excelente médica e ela chegou em Anápolis em 2004. Eu estava grávida de mais ou menos 26 semanas, mais ou menos. E ela me atendeu assim com todo carinho, porque a gente quando está grávida é sensível demais e muito insegura. Mas assim, eu só tenho que agradecer a médica e amiga que a Trícia é. Sempre foi muito carinhosa comigo. Faz diferença, igual ela é ginecologista, obstetra e também cuida da saúde. Ela é muito preocupada com essa questão da saúde física mesmo, da questão de exercício. A saúde física ela trata porque é médica, né? Mas fala da alimentação, da questão de exercício. Isso faz diferença vindo de uma médica? Faz uma grande diferença, porque além da parte ginecológica, ela cuida da saúde do corpo, né?
E também essa parte de cuidar da saúde física, né? Isso faz uma grande diferença na vida da gente, né? Então, é excelente. Para mim, ela é completa. Wherever she goes, he goes, he goes. Nós estamos aqui agora com a Gisele, que também é paciente da doutora Trícia, e eu tive boas referências da Gisele. Gisele, a doutora Trícia falou que você é a paciente empenhada, é verdade? Sim, é verdade. Eu participei do programa Viver Melhor para Viver Mais, mas eu não fui selecionada. E no momento que eu não fui selecionada, eu tinha duas saídas, ou desistir, ou se não, né, recomeçar. E eu aproveitei tudo aquilo que ela deu de suporte e aproveitei todos os profissionais e continuei fazendo o tratamento, mesmo não sendo selecionado com todos os profissionais. Então, você é empenhada no tratamento mesmo? Sim, no tratamento, não só no tratamento, mas na mudança de mentalidade, de postura, de realmente priorizar isso, viver melhor para viver mais. Ótimo. Gisele, você é coordenadora de um projeto que chama Guardiãs do Lar. Fala um pouquinho para nós. Nós fizemos no programa Mais Mulher, nós tivemos uma edição que falou sobre o empreendedorismo feminino. E aí nós discutimos esse assunto, nós abordamos a questão da mulher. Às vezes a gente pensa que a mulher bem-sucedida é só aquela que é empresária, que é comerciante, que é formada. E nós falamos muito no programa, e foi muito interessante, sobre a mulher que ela é bem-sucedida no lar, que ela é bem-sucedida fazendo unha, fazendo biscoito. Fala o que é o projeto, qual que é o intuito do projeto para nós. Então, primeiro, acho que nenhuma carreira compensa o fracasso no lar. E é baseado nisso, nesse intuito que nós pegamos mulheres que estão no lar porque nasceram os filhos, porque estão desempregadas, e ensinamos para ela que tem como você ser feliz só sendo dona de casa, só cuidando dos filhos, sendo mãe turista, né? Que é a realidade. Então, nesse projeto, a gente pega essas mulheres e traz ela para aquela mulher virtuosa que fala na Bíblia, que é a mulher que cuida da casa, dos filhos, mas que ela tem valor, sim. E a gente tem tido muitos testemunhos bons, porque os homens também estão precisando dessas mulheres mais femininas que não querem tomar o espaço deles, disputar, mas que elas querem sim estar em casa, cuidando dos filhos e trazendo mantimento, mas em casa, fazendo coisas que dá para fazer sendo dona de casa, sem precisar sair para trabalhar. Assim, o que a gente falou, abordou no programa, Gisele, e a gente pode trazer aqui hoje também, não é que a mulher ela não tem que sair para fora, que ela não tem, gente, não é nada disso, que ela não tem que fazer, né? Não é que ela não tem que seguir a vida dela. Mas é que ela pode ser feliz dentro do lar. É isso, sim, né? Ela pode ser feliz dentro do lar, priorizando a sua família, né? Eu costumo dizer assim que uma carreira você pode retomar a qualquer momento, mas o crescimento dos filhos, às vezes a gente não retoma, né? Então, nesse intuito, a gente valoriza essas mulheres que estão no lar e admiramos imensamente aquelas que estão fora do lar, que trabalham e que mesmo assim têm sucesso no lar. A Alessandra também é paciente da doutora Trícia e ela vai falar um pouquinho agora para nós porque ela formou em medicina agora, é isso, Alessandra? Isso, é isso mesmo. A medicina para mim foi uma vivência que veio aos poucos, né? E hoje eu consegui enxergar o tanto que a medicina faz parte da saúde do dia a dia de cada da mulher. Então, assim, eu gosto muito dessa parte que a Trícia trabalha, que é a medicina funcional. Pretendo fazer alguma coisa que tenha a ver com isso, ou uma parte da neurologia, para a gente trabalhar a questão do sono e tudo mais. E resolvi fazer medicina porque assim, a gente se apaixona mesmo pela saúde, a gente se apaixona por tudo que envolve o ser humano. E acho que foi por isso que eu escolhi medicina. Alessandra, e como que é ser paciente da doutora Trícia? Porque aqui hoje estão as pacientes da doutora Trícia. E agora, engajando na carreira, você pega algum exemplo, tem algum reflexo na sua carreira? Com certeza, a Trícia é o meu grande exemplo de médica, de mulher. Sempre falei isso pra ela é minha musa, gosto muito dela como pessoa. Ela sempre me inspirou e agora, mais ainda, com tudo que ela tem feito, né, divulgado o trabalho dela, ela é uma grande inspiração. Com certeza eu quero seguir os passos dela.
eu quero conversar com vocês o seguinte, falar o que eu tenho feito de trabalho. Além disso tudo, eu vim aqui propagar o meu trabalho, mas não propagar no ponto de vista comercial. É justamente para todo mundo aqui que está aqui é minha paciente. Então, eu não tenho interesse em fazer isso. Meu interesse realmente é de mostrar para vocês que existe uma medicina nova hoje, que não é tão diferente da medicina que a gente aprendeu, né, Lê? Mas é uma medicina voltada para uma longevidade saudável. A medicina que a gente chama cartesiana, a medicina baseada em evidências, ela primeiro espera 1 milhão de trabalhos serem publicados para depois começar a colocar em prática aquela terapêutica, aquele tratamento. Se a gente for esperar isso, a gente vai estar com 70, 80 anos e aí a nossa longevidade está curtinha, né? Vai faltar pouco para a gente fazer a nossa passagem. E o que a gente quer é justamente passar esse tempo, envelhecer, que ninguém aqui está fugindo do envelhecimento, não. A gente quer envelhecer, mas envelhecer com qualidade, envelhecer bem. E para isso, a gente precisa se tratar hoje. Porque quando a gente chegar lá nos 50, 60, 70, a gente quer abaixar para amarrar nosso sapato, nosso tênis, dar uma corridinha na praia, não depender de um neto para te levar para pegar um solzinho na beirada da água, na praia. Não é isso que a gente quer, né, gente? Para isso acontecer, a gente tem que cuidar hoje. E a gente cuida como? Suplementando, repondo hormônio, sim. A gente tem que parar com esse medo de repor hormônio. Fazendo atividade física, todo mundo sabe, né? Atividade física pelo menos 3, 4 vezes por semana é fundamental. Só que se a gente realmente não colocar isso em prática, a gente não vai ter uma longevidade saudável. Eu comecei a fazer implante hormonal, né? E isso virou uma febre. Todo mundo quer colocar implante, só que o implante não é para todo mundo. Isso também virou um comércio, virou o chip da beleza, muito propagado na mídia. E não é isso que o Dr. Elcimar Coutinho prega. Ele prega o uso do implante para patologias. Paciente que não pode menstruar porque fez cirurgia bariátrica e tem anemia. Paciente que precisa fazer contracepção, que quer evitar a gravidez. Paciente que tem mioma, paciente que tem endometriose, que é uma doença terrível, que causa muita dor. Quem tem TPM, sim, gente, tem tratamento para TPM. E hoje, usando hormônio, a gente consegue driblar a TPM e ter uma vida melhor, principalmente dentro da nossa casa. Porque todo mundo sabe que quando a gente está atacada, quem sofre mais é marido, filho. E isso é terrível para a gente, porque a gente sofre depois também. Porque sabe que provocou um mal na família toda e parece que o mal passou por aquela casa. Entendeu? E a gente tem como evitar isso hoje. Eu estou trabalhando muito com planejamento familiar, inclusive no SUS. Eu sou a responsável pelo planejamento familiar hoje do SUS em Anápolis. E isso é muito, muito legal, porque ninguém quis assumir essa causa. Porque dá trabalho, sim, é chato, você perde mais tempo para colocar um DIU, a paciente pode expulsar o DIU, embora seja raro, a paciente pode não se adaptar ao DIU, então ela vai ficar em cima de você ali aquele tempo todo, você não está ganhando nada para isso. Inclusive, você está perdendo tempo, está gastando mais seu tempo, você está ficando mais lá. Eu tenho alunos de faculdade que me acompanham, porque são poucos médicos que se propõem a fazer isso. E o DIU hoje, T de cobre, está voltando. Por quê? É um método livre de hormônio. É um método para evitar a gravidez, que você não precisa usar hormônio sintético na circulação. Então, para quem faz muita atividade física, quer ganhar músculo, quer anabolismo, quer diminuir percentual de gordura, se tomar contraceptivo oral sintético, não vai conseguir. Isso já é fato. Isso sim é medicina baseada em evidência. Isso sim tem trabalho escrito, tá, gente? Então, a gente tem que tentar minimizar essas perdas e potencializar os nossos ganhos. A gente potencializa os nossos ganhos tirando os remédios da nossa vida. Anti-inflamatório, antibiótico, remédio para isso, para o estômago, aí ataca o estômago, aí teve diabetes, aí está com a pressão alta. Isso tudo é reflexo de uma vida desregrada. Não adianta. Eu conheço muita gente que se livra do uso de antihipertensivo porque se cuidou melhor, porque começou a praticar atividade física e começou a cuidar da alimentação, entendeu? Então eu prego muito isso, gente, porque é o que eu acredito, é o que eu tenho aprendido e vivenciado agora nessa pós de fisiologia hormonal que eu estou fazendo. É uma medicina vanguardista, claro, que se desvincula um pouco daquela medicina tradicional, mas que não deixa ela de lado, mas que prioriza, assim, a saúde.
a longevidade saudável. E é isso que a gente quer. Para fazer isso, o que vocês precisam fazer enquanto pacientes? Procurar um médico, fazer os exames laboratoriais, os exames de imagem, o exame físico, não deixar de fazer os exames preventivos, de Papa Nicolau, de tireoide, de mama. Isso é muito importante, porque é prevenindo que a gente consegue evitar essas doenças, e evitando as doenças a gente consegue viver mais, viver melhor para viver mais, né, Roberta? A Roberta se propôs a entrar comigo num programa que chama Viver Melhor para Viver Mais. Isso foi surgindo na nossa cabeça e, gente, foi incrível. Posso contar rapidinho, Roberta? A Roberta mandou um áudio para mim, falando assim, Trícia, eu tô com um negócio na minha cabeça, queria fazer um programa, não sei, eu queria fazer, depois você conta direito pra gente, eu queria fazer isso, aquilo. Aí assim, Roberta, para tudo, eu não tô acreditando nisso. Eu vou colocar minha conversa com o Luiz, da minha agência, para você ver. Era a mesma conversa. Falando que a gente queria selecionar uma paciente, e eu falando com ele que a paciente tinha que ter mais ou menos o meu tipo, né? Trabalha muito, tem filho, corre de um lado para o outro, é casada. E aí a gente fez uma seleção e a Roberta entrou nesse programa e já emagreceu 10 quilos, já perdeu medida pra caramba, percentual de gordura tá baixo. E tá malhando, tá treinando bem, tá comendo bem, tá com assistência nutricional. Isso prova o quê? Que eu queria provar para todo mundo. Que se a gente tiver boa vontade, disciplina e uma equipe multidisciplinar, claro, não dá para fazer sozinho, a gente consegue. Então, nutricionista, fisioterapeuta, professor de educação física, psicólogo, como é importante, né, Roberta? Um psicólogo, um médico junto, uma farmácia para dar apoio, para manipular os produtos. Gente, acontece, o negócio acontece. Só não acontece para quem não quer. E foi tão legal esse programa que a gente conseguiu, né, Roberta, atingir muito mais gente do que a gente imaginava. Uma delas é a Gisele. Gisele é minha paciente antiga, que não foi selecionada e virou para mim e falou assim, Trícia, eu não fui selecionada, mas eu quero fazer exatamente a mesma coisa da Roberta, com os mesmos profissionais que estão acompanhando a Roberta. E ela está fazendo, e ela está perdendo absurdamente, além das expectativas. E isso é interessante também. Não só pela parte estética, sabe, gente? Mas melhora relacionamento, melhora a cabeça da pessoa, melhora a autoestima. Todo mundo sabe, né? E o que isso faz. Então é isso. E para você que acompanha a programação do Canal 14, continue nos assistindo e qualquer dúvida, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp.